Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezado telespectador, o dia da vingança e da ira de Deus termina com a ceia das aves, chamada na Bíblia a ceia do grande Deus. No dia da vingança de Deus, o Senhor dará aos exércitos humanos e seus governos que fizerem guerra contra Jesus e seus exércitos, na sua vinda para o milénio, uma ceia dos cadáveres destas autoridades e povos às aves do céu. Assim diz a palavra de Deus. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos,
e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 17 e 18. Deus chamará as aves do céu para comerem os cadáveres das pessoas que vão morrer naquele tempo, e o tempo se avizinha velozmente. Não queira ficar para esse tempo sobre a terra, porque a terra vai ficar reduzida a cerca de 1/4 da sua população. As aves dos céus comerão os cadáveres das autoridades e dos povos que guerrearem contra Jesus quando ele vier no seu reino para o milénio. Glória a Deus, aleluia. Damos graças a Deus neste dia, aleluia, por podermos exaltar e glorificar o nome santo e bendito de Jesus. Amém. Pois Ele é digno de receber honra e glória, adoração do seu povo, aleluia. Porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Foi para nós sermos para louvor e glória do seu santo e bendito Amém. nome. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhosíssimo, aleluia. Poderoso Senhor, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Glória a Deus. Amém. Nós queremos, aleluia, aleluia, dar glória ao seu santo e bendito nome. Vamos orar para que esta mensagem seja uma bênção para a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, aleluia, pois tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, glória ao teu nome. És aquele, aleluia, que deste a tua vida na cruz do Calvário, aleluia, para nos resgatar, aleluia, para nos salvar, glória ao teu nome, para nos trazer para o reino do teu amor. Amém. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Glória. Ó Senhor, abençoa o teu servo na mensagem que ele vai expor. Abençoa aqueles que vão ouvir. Ó Senhor, ela seja uma bênção, Senhor. Amém. Desperta, Senhor. Senhor, desperta o teu povo, Senhor. E aqueles que ainda não são teus filhos, aleluia, por amor do teu nome, Senhor. Salva-os, Senhor, aleluia. Abençoa-os, regenera-os, Senhor, glória ao teu nome. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, nós chegamos ao seu lar com a Santa Escritura, o pão da vida, o nosso alimento espiritual, e com ela damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Como servos de Deus, nós o exaltamos. Como filhinhos de Deus, nós pedimos ao Pai a sua bênção e rogamos a Deus que vos abençoe também a vós, para que, ao ministrarmos a Sagrada Escritura, Deus seja exaltado, louvado e adorado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só Deus é Senhor sobre todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E se manifestou em carne na pessoa de Jesus, que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Ele é o autor da vida, o Criador do universo, e é digno da glória, do louvor e da adoração. E nós, neste dia, vamos ministrar uma palavra que é um grito de alarme dos planos futuros de Deus para com os seus inimigos. Será bom dar a nossa melhor atenção, porque cremos que a hora da graça está no fim
E o mundo incrédulo, inimigo da causa de Deus, entrará no maior caos da história, onde a destruição virá à terra sem par na sua história. Vem aí o tempo, e eu creio que está chegando velozmente, que a humanidade que tem voltado as costas a Deus vai provar o que significa o desprezo por Deus e pela sua palavra. Os homens voltam as costas a Deus em vez de lhe voltar a face. Estudam muitos livros que os homens escrevem e esquecem-se de que este é o livro de Deus e dos seus planos para todas as gerações que passam por cá, por este mundo terráqueo. Não podemos desprezar a Sagrada Escritura e, além dela, outra não existe. Não existe outra revelação de Deus à humanidade a não ser a Sagrada Escritura que Deus deu ao povo judeu. E começou com Abraão, Isaque e Jacó. Naturalmente, Moisés recebeu a revelação e escreveu o Pentateuco. Os profetas escreveram a mensagem profética, os apóstolos, o Novo Testamento, e aqui estamos nós, debruçando-nos sobre este livro sagrado acerca do que é que ele tem para nos dizer a nós, para andarmos em paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o assunto deste dia, como já foi anunciado no princípio, é o dia da vingança de Deus. E a leitura da Santa Escritura encontra-se no capítulo 61 do livro de Isaías, verso 1 ao verso 6, e em Lucas 4, 18 a 21. Assim diz a palavra de Deus em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de dantes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E agora vamos passar para Lucas 4, 18 a 21, que Jesus, no princípio do seu ministério, ministrou esta palavra numa sinagoga. Assim diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É interessante, e esse é o nosso interesse neste dia, é que o Senhor Jesus Cristo não leu nas Escrituras, ou não disse, melhor dito, nas Escrituras, acerca do dia da vingança de Deus. E é sobre isto que nós vamos falar. Esta mensagem é mais um aviso da última hora para o mundo em letargia espiritual,
para que acorde e busque a misericórdia de Deus. E introduzindo esta mensagem, vamos dizer o seguinte: segundo a história bíblica, estas passagens das Santas Escrituras relacionam-se com a vinda de Jesus pela primeira vez para dar a sua vida no Calvário a favor da humanidade. O que foi anunciado, que foi lido, se cumpriu na vida terrena e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que foi lido se cumpriu, com exceção de que o Senhor não leu sobre o dia da vingança, como já foi dito. Em Isaías 61:3 revela 3 tempos proféticos diferentes de eventos para se cumprirem, e Jesus não falou deles e disse: hoje se cumpriu a Escritura, esta Escritura, em vossos ouvidos. Estes 3 tempos, então, são: primeiro, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de Deus e a restauração de Israel para o milénio. E nestes 3 aspectos da profecia, somente o ano aceitável do Senhor se cumpriu e ainda está em progresso. Este aspecto da profecia, o ano aceitável do Senhor, é o tempo da graça de Deus. E como as outras 2 partes ainda se não cumpriram, falaremos nesta profecia messiânica de Cristo sobre o segundo aspecto, que são exatamente as palavras de Isaías 61 e verso 2, que diz, ou seja, o dia da vingança do nosso Deus. Este é o nosso assunto, ou seja, o segundo aspecto da profecia de Isaías 61, 1-6. E surge então uma pergunta: então Deus é amor e também se vinga, também se ira, mas está escrito que o Senhor vinha também um dia para usar de vingança, mas não veio com esse propósito pela primeira vez. Pela primeira vez veio trazer a graça e a redenção à humanidade. E já lá vão cerca de 2000 anos. E o dia da vingança de Deus ainda não veio. Deus está dando ao mundo tempo, como deu aos judeus, e eles não souberam aproveitar no seu tempo. Está dando ao mundo gentílico tempo para se arrependerem, para ouvirem a palavra de Deus e para compreenderem o que é o ano aceitável do Senhor. Esta graça de Deus, esta redenção operada na cruz do Calvário pelo seu próprio sangue. Portanto, surge essa pergunta: então, Deus que é amor também se vinga? Virá o tempo, usamos dizer que há um tempo para todas as coisas, e este sagrado livro diz que há um tempo debaixo do céu, do sol, para todas as coisas, para todos os propósitos, e este tempo da vingança creio que está para chegar muito breve. Existe muita gente que precisa de ler de novo as Santas Escrituras com muita reverência e temor de Deus, e de as ouvir por pessoas ungidas de Deus e sem interesse próprio, porque nestes dias muitos fazem negócios com as coisas de Deus. Acerca da ira de Deus, as Santas Escrituras revelam de uma ou de outra forma cerca de 230 vezes esse vocábulo. E sobre os vocábulos vingador, vingar e vingança, as Santas Escrituras têm umas 126 passagens referentes a estes assuntos. E uma dessas passagens é exatamente o nosso texto, o dia da vingança do nosso Deus. Mas Deus é amor. Como se compreende que Deus também se vinga? Prestemos atenção à mensagem até ao fim, para podermos compreender quem é Deus. Meditemos em vários aspectos. Primeiro, porquê o dia da vingança de Deus? Segundo, do que consta o dia da vingança de Deus? E em terceiro, como evitar esse tempo da vingança? Ao introduzirmos a mensagem, começaremos este assunto profético com as palavras de Amós 3 e verso 7, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
De maneira alguma acontece alguma coisa na terra sem que não esteja escrito neste livro sagrado. É por isso que é muito importante compreender as palavras que Jesus disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essas palavras já vêm do livro da lei, do capítulo 8 de Deuteronômio. De maneira que o Senhor nunca fará algo que não esteja aqui revelado. E nós temos de estar cientes do que aquilo que está acontecendo no mundo, comparado com a Bíblia, sabendo então o tempo em que estamos vivendo. Tudo o que no mundo acontece está escrito na Sagrada Escritura. Deus é justo e santo e nunca usa de rigor sem que haja uma razão, e nunca atua sem que primeiro tenha dado os seus avisos e suportado muitas prevaricações dos homens. É interessante que Deus até não imputa pecado àquele que o não conhece. Nós damos graças a Deus porque este livro sagrado tem doutrina para todas as necessidades do homem. E desde o princípio precisamos saber o seguinte: o termo vingança significa ato de punir uma ofensa. E neste caso são muitas as ofensas dos homens, e Deus atuará com justiça, porque não havendo arrependimento, Deus atuará com justiça. E agora eu quero que você acompanhe a leitura que vamos fazer. Prezado telespectador, desde sempre a vingança ou ira de Deus nunca veio senão depois de muitas transgressões e sem arrependimento. A humanidade da livre vontade desperta a ira de Deus e a sua palavra nos adverte que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, 30 a 32. Durante 120 anos, no tempo de Noé, não houve arrependimento. E Deus trouxe o dilúvio e só se salvaram 8 pessoas que estavam na arca. Deus tinha em Sodoma e Gomorra um servo a pregar contra a vida pecaminosa de homossexuais. E não houve arrependimento, pelo que Deus incinerou aquelas cidades. Deus enviou a Faraó, Moisés e Arão, com sinais, para que temessem a Deus. E depois, então vieram as pragas, porque não houve arrependimento. E por fim, deu a Faraó e aos seus exércitos um cemitério no Mar Vermelho. No tempo presente, Deus tem no mundo milhões de pregadores da sua palavra, do seu evangelho. Mas muitos dos governos e dos povos voltam as costas ao que houve e até matam os servos de Deus e rejeitam a Jesus Cristo. Entretanto, esse mundo, em várias partes, tem provado os juízos de Deus, mas chamam-lhe a natureza-mãe. Breve, Deus vai tirar da terra a sua igreja e vai dar ao mundo o anticristo para os governar. E a terra ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população com o seu reino. Mas os servos de Deus não se cansam de avisar o mundo dessas tragédias. E as Escrituras afirmam que o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Gálatas 6 e verso 7. Deus nunca atua
com a sua justiça e seu juízo, sem que, muitas vezes, avise os homens dos problemas que vêm por causa da desobediência. Deus é Senhor. Deus é o Senhor. Deus é o Criador do universo, o autor da vida. Os homens são seres criados e devem obediência ao seu Criador. O homem não veio do símio, não veio do macaco. O homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador e sabe o bem e o mal. E o dia da vingança contrasta com o ano aceitável do Senhor, que nos indica a paciência de Deus para com os pecadores no sacrifício do seu próprio Filho na cruz do Calvário, com todas as bênçãos do contexto que foi lido. Louvado seja Deus. O facto é que em Êxodo 20, verso 5 e verso 6, revela que Deus visita a maldade daqueles que o aborrecem e faz misericórdia àqueles que o amam. E isto foi gravado pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Vem aí o cumprimento desta profecia antiga. E Jesus não a mencionou quando leu em Lucas 4, 18, 21, essa mensagem de Isaías 61, disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isto significa que estamos ainda no ano aceitável do Senhor, no tempo da sua graça, mas o dia da vingança do nosso Deus terá que vir sobre o mundo, porque está escrito na Santa Escritura. Primeiro aspecto: porquê o dia da vingança de Deus? A resposta é que Deus é justo e reto. Diga com a sua língua: Deus é justo e reto. Deus tem de atuar por causa da sua palavra. A sua palavra é um marco eterno. Ela não passa, foi dita, ficou escrita e para todas as gerações. Isto não é um livro antigo. Isto é um livro atual. Todos os dias é igual, tanto no passado como no presente. E as gerações que passam por cá têm que sujeitar todas a este livro e ao Senhor do livro. E se o não fizerem, sabem certamente que a vingança virá sobre eles em tempo de vida e depois no outro lado da vida, quando partirem à eternidade. Portanto, Deus é justo e reto e tem que atuar com a sua justiça. Desde o princípio do mundo assim foi, assim tem feito. E a primeira vez que usou de aviso e de rigor da sua palavra foi com Adão e Eva. Assim diz em Gênesis 2, verso 15 ao verso 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Isto significa que o homem era inteligente e que podia fazer ferramentas para o seu trabalho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus usou de rigor. Primeira vez que nós vemos a justiça de Deus sobre os primeiros seres que Deus criou, está aqui em Gênesis 2, 15 a 17. No dia em que comeres desta árvore, certamente morrerás. Deus avisou. O homem tomou o aviso. Na minha terra usam dizer que tomam a história na escada. Não ouvem bem aquilo que lhe dizem. Nós devemos olhar, ler e reler, ouvir. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estas não são palavras de homens. São as palavras de Deus. E Deus usou de rigor. O aviso sobre a obediência e desobediência foram dados. E o homem escolheu desobedecer, ouvindo outra voz e outra palavra, e o facto aconteceu. A desgraça do mundo começou aí, e assim vai o mundo por cerca de 6.000 anos.
Nestes dias, a maior parte do mundo ouve um evangelho diferente daquele que Jesus Cristo pregou e os apóstolos. Muito diferente do que há cerca de 2000 anos atrás. Houve um evangelho de entretenimento, houve um evangelho político, um evangelho social e um evangelho material. É claro que as pessoas podem tirar da Bíblia aquilo que entendem e fazer falar a Bíblia aquilo que eles querem que ela diga. Mas a Bíblia Sagrada diz outra história. Quando as pessoas se não arrependem, quando as pessoas se não confessam a Deus, quando as pessoas não pedem perdão, quando as pessoas não andam pelo caminho estreito, quando as pessoas desobedecem a Deus, então, naturalmente, a ira de Deus sobre tais pessoas permanecerá. Entretanto, as leis e os avisos divinos começaram a ser ditos e depois escritos por Moisés. E é um povo que Deus escolheu para que o resto do mundo buscasse a Deus e a sua misericórdia. Mas, infelizmente, em vez de servirem de exemplo ao resto do mundo, Israel copiou aquilo que do mundo era mau e deu mau exemplo. E o Senhor nos enviava os seus profetas para os corrigir. E vemos com tristeza que os profetas do Senhor eram mortos e afugentados à pedra. Veio até o profeta dos profetas, nosso Senhor Jesus Cristo, e teve que dizer aos habitantes de Jerusalém: porque é que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados? Quantas vezes eu te quis juntar, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? A vossa casa vai-vos ficar deserta. Mateus 23 e verso 37. A resposta é que a profecia corrigia. E são poucos aqueles que gostam de ser corrigidos. Se você corrigir o seu filho ou a sua filha, ele fica amuado. E se você usar de rigor, conforme diz a palavra de Deus, ele sente-se. Enfim, damos graças a Deus pela correção divina que o Senhor trazia de geração em geração ao povo judeu. E nós aprendemos que com a sua desobediência, desgraça sobre desgraça, juízo sobre juízo, ira sobre ira, veio sobre este povo. E nós temos a Sagrada Escritura para ler a sua história, para compreender quem é Deus e quem é o povo que Deus chama para andar no seu caminho, para que um dia, ao findar os seus dias terrenos, possa estar com Ele na glória do céu, porque na sua casa não entra nada que contamine. Apocalipse 21 e verso 27. Se você quer ir para o céu, e eu quero ir, a minha esposa quer ir, damos graças a Deus por a mansão que Jesus nos foi preparar. Se queremos ir para o céu, nós não temos outra situação senão obedecer às Sagradas Escrituras, à mensagem que nos é ministrada. Não temos outra saída que senão obedecer a este querido Senhor, a sermos santificados, porque Ele é santo e diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você não precisa dizer que eu tenho razão. Eu estou apenas a falar aquilo que diz a Santa Escritura. E quando nós ouvimos a Escritura, não é um livro de homens, embora fosse escrito por homens santos de Deus, mas é a palavra de Deus, que é Espírito e vida. E quando nós a lemos, o nosso espírito começa a ter comunhão com Deus, porque deixamos o espírito das trevas e temos o Espírito Santo. Deixamos de comer a comida do diabo e comemos a comida do céu. Nós louvamos a Deus por este pão espiritual, que fortalece o nosso espírito, que nos guia, que nos conforta e que nos ensina com o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Graças a Deus por aqueles que o receberam, foram feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, a profecia corrigia e os profetas eram mortos e apedrejados. O profeta dos profetas também para eles falava demais, corrigia-os e chamava-os hipócritas.
você gostaria que alguém lhe chamasse hipócrita de cara? Que lhe chamasse hipócrita e filho do diabo? Ora, este santo evangelho, Jesus pregou àqueles que eram realmente filhos do diabo e hipócritas e diziam-se filhos de Deus. Ora, naturalmente Jesus tinha sentença de morte desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado por nossa causa para nos salvar, para nos trazer o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Mas nunca se esqueça que na boca de Jesus nunca foi achado engano, e aquilo que ele chamou de hipócritas e filhos do diabo era verdade. Louvado seja Deus. E a profecia corrigia, apontava o castigo de Deus, e os pobres dos profetas eram expulsos, presos, mortos, como o caso de Jeremias e Micaías, pelos governos, pelas autoridades, etc. Um desses homens de Deus foi posto no poço da lama para morrer ali, e o outro foi preso para comer o pão da angústia e a água da amargura. Jeremias 38 e 2 de Reis 22. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam partido à eternidade naquelas condições. E bem cedo nas Escrituras, Deus tem deixado os seus avisos de que, sendo o homem como cada um de nós, lembre-se que Deus disse: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. Portanto, Gênesis 3 e verso 22. Também esse homem, Deus requer dele a obediência, a santificação. Deus requer que ele ouça as suas palavras e ande no seu caminho. E os avisos da vingança de Deus começaram: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunto, serviu de aviso a palavra de Deus para Adão e Eva? Serviu de aviso? Naturalmente que serviu de aviso. O que é o aviso não foi tomado a sério. Não foi tomado a sério. E há muita gente nestes dias que diz: o que quer dizer aquele paroleiro? Como diziam do apóstolo São Paulo. Parece que fala de deuses estranhos. Não tomam o aviso de Deus, que homens e mulheres de Deus andam por este mundo aos milhões, trazendo a mensagem aos corações, para que eles saibam o que vai acontecer, para que se livrem do castigo eterno e dos problemas que vêm a caminho a este mundo. No deserto, o povo de Deus não dava valor à sua palavra e continuavam com os corações idolatrados, com os costumes do Egito. E Deus disse a Moisés: vai, pois, agora, conduz este povo para fora, para onde tenho dito, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Isaías 32 e verso 34. Deus visita a maldade. Deus não se deixa escarnecer. Deus é 3 vezes santo e exige que seus filhos sejam também santos, participantes da sua natureza. E em Números 31, em verso 3, falou, pois, Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Este povo tinha feito grande corrupção, idólatra ao povo de Deus, e o Senhor trazia a sua vingança. Em Deuteronômio 32, verso 35, diz: minha é a vingança e a recompensa. Em Romanos 12, verso 19, diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. No Novo Testamento também está escrito. Em Hebreus 2, verso 12, afirma: porque a palavra de Deus falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ora, estes são avisos para aqueles que passam por cá, para evitarmos cair nas mesmas desgraças do povo do passado. E em 2 Tessalonicenses 1, verso 7 e verso 8 diz: e a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E em que ficamos, prezado ouvinte, querido irmão? Nós ficamos com a palavra de Deus e com o aviso da palavra. O Senhor vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem ao seu Evangelho. E agora o que faremos? Não temos outra saída senão buscar a misericórdia do Senhor e o seu perdão. Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. E o grande aviso de Deus ao mundo e à Igreja está nestas palavras, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim deles? 1 Pedro 4, e verso 17, e Apocalipse 19, e verso 2, diz que o Senhor julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. A palavra de Deus tem que ter o seu cumprimento. E Deus tem avisado o mundo com muita antecedência, porque Deus é justo e é reto e é santo. Porque então o dia da vingança de Deus, por causa da corrupção, desobediência, prostituição, pecado, etc, etc. As escrituras que temos lido são avisos da história do povo de Deus ao longo do caminho, e não só. E são os sinais que antecedem o dia da vingança do Criador do Universo para aqueles que são desobedientes a esse Criador. Vem aí esse dia, e nós aqui continuamos a dar o alerta desse tempo de grandes angústias para evitar tal sofrimento. E porquê esse dia? Por causa da desobediência do homem que recebeu a imagem e semelhança do seu Criador e optou, como Adão, ouvir antes a voz da serpente, e hoje ouve antes a voz do homem e a voz de Satanás do que ouve a palavra de Deus. O homem faz a sua opção, faz a sua escolha e depois, naturalmente, vai colher aquilo que semeou. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro porque o homem, porque é que vem então esse dia? Primeiro porque o homem tanto sabe o bem como o mal. Podendo escolher o bem, opta pelo mal. Ele é um ser responsável e volta as costas a Deus. E não se esqueça que 3/4 partes deste mundo voltam as costas a Deus. Só 1/4 parte deste mundo é que são filhinhos de Deus, são a Igreja do Senhor, são a boa terra aonde cai a boa semente, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Segundo, porque despreza o Filho de Deus, que é Jesus, o qual pagou com a sua vida no Calvário o preço do nosso resgate. Terceiro, porque é tempo do cumprimento das Sagradas Escrituras. O que está escrito tem que acontecer um dia. A palavra de Deus é um marco eterno, onde no seu tempo tudo se cumpre. Jesus afirmou: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não vão de passar. Mateus 24 e verso 35. Segundo lugar, do que consta o dia da vingança de Deus? O dia da vingança de Deus consta de sofrimento, lágrimas, dores, ais, punição, morte, destruição sobre homens e sobre a terra. Não queira enfrentar o dia da vingança ou o dia da ira de Deus, porque ainda depois vem um sofrimento maior, que será eterno no inferno. Ah, pastor, você fala do inferno, você ainda crê nisso? Deixe-me dizer que foi por causa de livrar o homem do inferno que Jesus deu a sua vida pelo homem. Nunca se esqueça disso. Primeiro, a história de Israel são avisos para o presente e futuro.
Quantas vezes Israel desobedeceu, pecou, e quantas vezes Deus trouxe o resultado da sua sementeira sobre este povo. Segundo o que está escrito, e além do que foi dito, o povo de Deus devia ser um povo que devia guardar o concerto que disse guardaria. Não é bom prometer alguma coisa a Deus e não fazer, porque Deus não se deixa escarnecer. Então seria a propriedade peculiar de Deus, um reino sacerdotal e um povo santo, porque isso foi o que o povo de Deus disse que faria. Seria um povo santo, Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Israel não guardou o que prometeu a Deus. Tomemos em consideração que somente no deserto o povo de Deus tentou a Deus 10 vezes. E Deus os consumiu no deserto por 40 anos. Números 14, 20 a 29. Na terra prometida só entraram os seus filhos e mais 2, que foi Josué e Caleb. Os outros 598.998 ficaram mortos no deserto. 40 anos não entraram na terra prometida. Em poucos dias eles chegariam à terra prometida, mas andaram ali 40 anos até que morressem, porque Deus falou que eles haviam de ser consumidos no deserto. Conhecemos nós quem é Deus? Ao lermos a Santa Escritura e a história de Israel, nós vamos conhecer quem é Deus e o temor que a Deus se deve. Israel não deu ouvidos à sua libertação do Egito, não deu valor à sua libertação, nem aos gloriosos milagres que Deus operou no Mar Vermelho. Ao longo da sua jornada no deserto, eles queriam voltar para o Egito. Durante 40 anos o Senhor mandou o pão do céu, e isso não bastou. O Senhor mandou aquela água ferida, da rocha ferida, e eles não deram valor, e essa rocha simbolizava Cristo. Meus amados, devemos olhar para a história de Israel e conhecer a lição. E dentro de momentos nós vamos continuar. Amém? O dia da vingança termina com a ceia das aves. Não queira ficar para esse tempo, em que terão que ser as aves que vêm comer os cadáveres das autoridades, dos governos, das nações, que rejeitaram o Evangelho e mofaram dos servos de Deus. O dia da vingança de Deus virá. Devemos evitá-lo. E ao longo da sua história, da história do povo de Israel, o nome de Deus era blasfemado por causa do seu testemunho ímpio. Diz em Ezequiel 36, verso 20, estas palavras: E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia entre eles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. E em Romanos 2, verso 24, diz São Paulo também: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Que grave acusação! O nome de Deus ser blasfemado por causa do seu povo, porque eram o seu povo e foram em cativeiro. Então diziam que o Deus de Israel não era um Deus capaz, era um Deus como os outros deuses. Devemos ter cuidado, porque o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, que veio em carne neste mundo, na pessoa de Jesus, dar a sua vida pela sua criação, perdão, pelos homens e pelas mulheres em todas as gerações. E devemos ter cuidado e aprender com o mau testemunho dos outros e não fazer o mesmo. Mas infelizmente, a maior parte do mundo volta às costas a Deus e não ouve nem os servos de Deus, nem as servas, nem a palavra de Deus. E o Senhor vai trazer a sua correção, vai trazer a sua ira, vai trazer a sua vingança, porque isto é o que está escrito. E nós aqui estamos avisando
porque já Pedro dizia que o juízo começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Louvado seja Deus! Deus pede contas ao que passou. O homem não é nenhum irracional. Ele carrega com a imagem e semelhança do seu Criador e sabe tanto o bem como o mal e tem que escolher a sua sementeira, se boa ou má. Conhecemos nós a Deus? Somente quando estudamos a Sagrada Escritura podemos saber realmente quem é Deus e os seus santos planos. Podemos conhecê-lo e também os seus santos planos. E em que posição me encontro eu perante este Deus que é 3 vezes santo? O mundo anda esquecido de que habita numa terra que não lhe pertence. Ele é apenas um peregrino. Fecha-se os seus olhos e ele vai para a terra porque da terra foi tomado. Mas dentro dele está um espírito que Deus colocou. E é esse espírito que vai dar contas a Deus. Aqui na terra é apenas uma peregrinação e de curta vida. E tem de dar contas ao seu Senhor, ao dono da terra, porque esse Senhor tem as suas leis escritas neste sagrado livro. E nós meditamos, ou por outras, estudamos muitos livros. Por que não meditar e estudar neste livro de Deus, que implica com o nosso futuro e com a nossa vida aqui na Terra? Por que não? É Ele que nos ensina tudo aquilo que nós temos necessidade de saber. Israel, por não guardar essas leis, foi em cativeiro diversas vezes, ficando sem nada. Já no livro de Jeremias, Deus tinha previsto o seu cativeiro após o Calvário, mas que os faria voltar à sua terra. Assim diz em Jeremias 30, verso 3, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais. Em Jeremias 31, verso 8, diz que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E o verso 28 diz, e será que como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para derribar e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. De maneira que nós estamos vivendo num tempo em que estamos vendo o cumprimento daquilo que falou não só Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, que eles haviam de voltar à sua terra, das terras do norte, para onde foram, e agora estão lá. Qual aviso para você e para mim de que o Senhor está prestes a vir sobre este mundo para buscar a sua igreja, porque é um sinal dos últimos dias, da hora da graça de Deus. E como o Senhor foi com eles para arrancar e para derribar, para transtornar e para afligir, também é com eles para edificar, para plantar, para abençoar, diz o Senhor. Vamos escolher a boa parte como Maria e não a outra. Se conhecermos a história de Israel, então conhecemos quem é Deus e buscamos cada dia o seu santo temor e a sua misericórdia. Eu uso ensinar que Deus tem 2 faces, a face do amor e a face da justiça. E porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o melhor é nós darmos crédito à sua palavra e temermos a este Senhor. Romanos 11, 22 a 23 diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupa a ti também. E então, o que é que você acha desta palavra que diz São Paulo? Se Deus não poupou os ramos naturais, temo que não te poupa a ti também. Ele fala à igreja, para todas as gerações da igreja. Considera, pois, a bondade e a severidade. Diga, bondade e severidade. Você conhece a Deus? Você sabe que Deus se ira todos os dias? Você sabe que Deus se vinga sobre os desobedientes?
Considera, pois, a bondade e a severidade. Diga que Deus tem duas faces, a face da bondade e a face da severidade. Bondade para os que lhe obedecem e severidade para os que lhe desobedecem. Ah, pastor, você, segundo a palavra de Deus, está certo. Claro que a palavra de Deus está certa. E o que estamos a falar é a palavra de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade de Deus, se, agora vem a condição, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Sabe que este livro é um livro que nós devemos meditar nele de dia e de noite para que prudentemente nos possamos conduzir, e é um livro que nos mostra as duas faces de Deus, a benignidade e a severidade de Deus, a bondade e a severidade. É um livro que é como uma balança. É um livro maravilhoso. É um livro de condições. Diga, é um livro de condições. É um livro de condições. Qual é a escolha que você fará? Bondade ou severidade? Quer permanecer na bondade de Deus ou na severidade de Deus? Nós não temos outro evangelho para pregar. Temos um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus tem duas faces. Qual vamos nós escolher? A sua bondade ou a sua severidade? As suas condições têm que ser preenchidas, e não as minhas, nem as suas, mas sim as de Deus. Segundo o que disse Paulo em Gálatas 6, verso 7 e verso 8, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará, porque o que se semeia na carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. A prevaricação contínua do povo de Deus, sem arrependimento, teve e tem a sua recompensa. Até os tribunais terrenos colocam nas cadeias os infratores, porque isso é justo. Claro que é justo. Israel não somente foi cativo para fora da sua terra, mas no tempo de Jesus, a sua própria nação estava debaixo do jugo romano, como esteve debaixo do jugo dos outros impérios. E Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Diz em João 1, e verso 11, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. O próprio dono da terra, o Criador do universo, foi rejeitado e mandaram matá-lo. Bem sabemos que Jesus tinha sentença de morte desde a fundação do mundo, mas os judeus não gostavam de ouvir as suas palavras e mandaram matá-lo por essa causa. Que pensaria você se seus filhos rejeitassem e mandassem matar o seu pai? Que pensaria dessas pessoas se rejeitassem e mandassem matar o seu pai e sem causa, só apenas porque os corrigia? O facto é que as parábolas proféticas de Jesus tiveram o seu cumprimento neste tempo da velha dispensação. Nós vamos ver o que disse Jesus em Mateus 21, 33 a 45, nestas palavras que você vai acompanhar. Amém? E Jesus disse: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último,
enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando depois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. E a vinha foi dada a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. E esses lavradores é a Igreja de Cristo. O pai de família exige os frutos da sua propriedade, mas os servos eram apedrejados e mortos. E com respeito ao filho, ao herdeiro do mundo, mandaram matá-lo. Mas Jesus fez a pergunta: quando vier o filho, o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Sabemos nós quem são esses outros lavradores que há cerca de 2000 anos têm a vinha de Deus entregue nas suas mãos? São exatamente os cristãos de Cristo. São a geração eleita, são o sacerdócio real, são a nação santa, são o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São a Igreja do Senhor. 1 Pedro 2 e verso 10. Evitemos a desobediência, façamos o que Deus manda, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas pregai o Evangelho, a começar na cruz, seguindo o caminho estreito, seguindo a santificação, seguindo o trabalho, anunciando ao mundo a misericórdia, a paz e o perdão e o valor do sangue da redenção do Cordeiro de Deus. E quando o Senhor estava para ser imolado no Calvário, disse em Mateus 23, 37 e 38 estas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. A má sementeira de Israel levou toda a nação a ficar sem a pátria por mais cerca de 1900 anos, mais uma vez em cativeiro, sofrendo por todo o mundo. A justiça divina caiu sobre os desobedientes por muito e muito tempo. E em Lucas 21, em verso 24, disse o Senhor Jesus Cristo: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E aqui há um brado de angústia para todos nós. Será que nós conhecemos estas palavras de Jesus? Até que o tempo dos gentios se complete. E esse tempo
começou a completar-se em 1948. A história deste povo de Deus, com o seu sofrimento, neste tempo do seu cativeiro, deve ser para nós um aviso de que Deus não se deixa escarnecer. Conhecemos nós essa história, pois somente na Segunda Guerra Mundial pereceram cerca de 6 milhões de judeus. A espada iria atrás deles, conforme disse Jesus, e foi. Mas a sua restauração chegou em 1948 e desde 1967 e 1973 os judeus voltaram a governar Jerusalém e o tempo dos gentios começou a acabar. E também a estes Deus pede contas do que passou. A vinha lhes foi entregue e ele requer os frutos da sua vinha. E para nosso aviso ainda, disse Paulo em Romanos 11, verso 25, que não devemos ignorar este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E ela entrou. E agora nós estamos esperando que Jesus venha para levar a sua igreja para o céu. A vingança do concerto de Deus tem constado de todo o sofrimento do povo judeu por causa da violação do concerto que eles fizeram com Deus em Êxodo 19, verso 5 ao verso 8. Segundo lugar, a vingança sobre os gentios. Segundo lugar, a vingança sobre os gentios. É importante saber que, à parte de Deus escolher um povo para ser seu e para proclamar aos outros a sua palavra, também devemos saber que todas as almas dos homens são de Deus e a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18 e verso 4. Ainda que Deus levantou um povo na terra, na velha dispensação, no Velho Testamento, o povo de Israel, para que pudesse servir de exemplo e trazer o conhecimento da palavra de Deus às nações, e eles falharam. Todas as almas, todas as nações são de Deus, porque Ele é o Criador delas. E assim, o mundo anda esquecido de Deus e o Senhor afirma que esses que se esquecem de Deus podem ser feitos em pedaços sem que haver quem os livre. Salmo 50 e verso 22. A vingança de Deus virá sobre as nações e religiões da terra por duas causas. Primeiro, porque servem a idolatria. Segundo, porque rejeitam a Deus. O homem segue bonecos de barro, de pau, de madeira, de ferro, de prata e de ouro, fazem imagens, ídolos, prostram-se diante deles, oferecem-lhe flores, andam com elas às costas, etc, etc. Será isso da vontade de Deus? Eu vou lhe dizer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é destruí-las, queimá-las e deitá-las fora da sua casa. O mundo, de modo geral, cada vez mais rejeita a Deus e o seu Filho Jesus Cristo e seguem religiões idólatras, pagãs e orientais. E Cristo afirmou que quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21 e verso 44. Fora de Jesus, o Cristo de Deus, tudo é humano, espúrio e diabólico. É humano, espúrio e diabólico, fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho, porque Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ponto final. E um bom exemplo para apreciar o quadro está no povo israelita quando deixou Deus e foi servir o Deus Baal, ficando idolatrados com a idolatria do Egito, etc. Essa foi a causa de toda a sua desgraça ao longo da sua história. A primeira história foi adorar o bezerro de ouro,
que fizeram porque Moisés tinha subido ao monte, esteve por lá 40 dias e 40 noites, nem se lembrou de comer que estava na presença do Senhor, e o povo cá embaixo dizia: olha, nós não sabemos o que é feito desse Moisés, faz-nos deuses para que vão connosco, e fizeram o bezerro de ouro, e diz: estes são os deuses que tiraram da terra do Egito. Ora bem, Deus não se deixa escarnecer. Eles esqueceram-se de que Deus tinha feito aquelas 10 pragas lá no Egito. Eles se esqueceram de que Deus abriu um mar vermelho e eles passaram em paz e nenhum deles se perdeu, mas o mar vermelho serviu de cemitério a Faraó e aos seus exércitos, e eles depressa se esqueceram disso. É muito mau esquecer-nos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esta história da idolatria, tão condenada na Bíblia, e desde o princípio é uma das formas mais eficazes do diabo revoltar as pessoas contra Deus e os fazer perecer no inferno. Nestes dias o mundo está muito mais idolatrado do que no passado. São os ídolos religiosos, são as imagens de escultura, são os ídolos sociais e os ídolos políticos, etc. E Deus trará o rigor da sua palavra sobre a terra idolatrada. Deus iniciou o mundo humano com Adão e Eva, mas nestes dias o mundo está cheio de religiões humanas e diabólicas que irritam a Deus, como fizeram os israelitas. Da parte de Deus não existe nenhuma religião. Somente existe a sua palavra, e que no passado ela foi dada ao povo judeu e continuada pela Igreja de Cristo no Novo Testamento. Todo o resto é engano do diabo nos homens, mas são muitos os que seguem essa idolatria e o seu fim é muito amargo. Sabe por que é que eu falo da idolatria? É porque cada vez mais existe mais idólatras. E vem o tempo, no livro do Apocalipse está escrito que será ainda muito maior. Em Apocalipse 21, em verso 8, diz que os abomináveis feiticeiros, idólatras e mentirosos, o seu fim é no lago que arde com fogo e enxofre. De maneira que a idolatria continua cada vez mais. As pessoas cada vez trazem os seus corpos mais marcados com toda a espécie de ídolos. E assim vai este mundo que volta às costas a Deus. 1 Coríntios 10, e verso 20 diz que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E em Êxodo 20, verso 3 ao verso 5 diz: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, porque eu sou um Deus zeloso. Palavras gravadas por Deus em tábuas de pedra. E no Salmo 115 e verso 8, Deus decretou uma maldição sobre essas pessoas que tem essa idolatria, imagens de escultura religiosa em suas casas, dizendo: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E o mundo religioso prefere a maldição do que a bênção de Deus, e o seu fim é muito amargo. Vamos ver algo sobre o assunto. Existe muita idolatria que Deus proíbe. Esta é um pouco da mais conhecida do povo de língua portuguesa. Falar com um bocado de barro, pedir a um bocado de barro uma estátua, é incrível que as pessoas façam tal coisa. A Bíblia proíbe tudo isto, fazer estátuas objeto de oração, de adoração, de veneração. Deus proíbe tudo isso desde o Velho Testamento. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. Tornem-se semelhantes a esses ídolos os que os fazem, e todos os que neles confiam. O mundo é como estátuas
Deus abomina a idolatria, as imagens de escultura, etc. Queimarás no fogo, como diz a palavra de Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuteronômio 7, 25 a 26. Em que ficamos? Ficamos com a idolatria, com as estátuas, ou ficamos com Deus e o seu temor? O livro do Apocalipse tem muito aviso acerca da vingança e da ira de Deus. Neste quadro nós estamos vendo 7 anjos com as 7 trombetas para anunciar as pragas que se vão seguir. E os anjos preparam-se para derramar sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Porquê? Por causa do povo desobedecer à sua palavra. O Senhor traz a vingança e a ira. O efeito dessas taças da ira de Deus derramada sobre a terra, qual deles é a pior? E cada um de nós pode ler no livro sagrado o efeito, o produto que essas taças trazem da parte de Deus sobre os habitantes da terra. Temamos ao Senhor, busquemos a Deus e a sua misericórdia enquanto temos tempo. Este pobre mundo, que cada vez mais fica idolatrado para o tempo do fim, segue o engano e estão possuídos pelas trevas espessas de Satanás. O facto é que mesmo com a matança de 1/3 dos homens na praga da 6ª trombeta, com teleguiados explosões atómicas, os que ficarem não se vão arrepender da sua vida depravada e idólatra, conforme está escrito em Apocalipse 9, verso 18 ao verso 21. Será que podemos acordar para temer a Deus? Somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo se deve render o culto. E Deus não é nenhuma imagem de escultura, nem de pau, nem de pedra, nem de barro, nem de ouro. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, como Jesus Cristo disse em João 4, verso 24. A rejeição de Deus, o seu Filho, vai trazer ao mundo o que desse mundo está escrito no tempo do fim da graça de Deus, o dia da vingança de Deus sobre a terra. E Jesus disse que o seu Evangelho, a sua palavra, seria pregada em todo o mundo, em testemunho, e depois viria o fim. Mateus 24, verso 14. Mas a maior parte do mundo rejeita o Evangelho e o seu autor, rejeitando a sua salvação graciosa e o seu sangue redentor. E isso tem um preço e uma recompensa de Deus, que é a sua ira e a sua vingança. O que temos vindo a falar são avisos de Deus, descritos na palavra de Deus, para que possamos temer a Deus. Não há coisa pior do que a rejeição do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os judeus, em tom de escárnio, disseram a Pilatos que o seu sangue caísse sobre eles e seus filhos. E essa maldição ainda hoje permanece sobre Israel. Mateus 27 e verso 35. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, e caiu, porque pediram em tom de escárnio. Olhe para a cruz e veja o sangue derramado do Filho de Deus, sangue carmesim, o sangue da redenção, no qual o Senhor redimiu o mundo. E aquele que desprezar esse sangue redentor terá também da parte de Deus a sua ira e a sua vingança. Conhecemos nós a história do povo de Israel, quase 1900 anos, por todas as nações, como escravos, em cativeiro, espoliados, expulsos e mortos à espada, como disse Jesus em Lucas 21 e verso 24. É tempo de conhecermos esta história e procurarmos a Deus e a sua misericórdia. O mundo gentio, as nações que rejeitam a Cristo e o seu sangue redentor e o seu santo Evangelho irão provar essa vingança de Deus. As nações vão provar essa vingança, porque está escrito na palavra da verdade.
O mundo atual está humanizado como nunca e por causa da multiplicação da ciência, o homem crê mais na ciência do homem do que na ciência de Deus. E isso traz maldição às pessoas. Elas preferem a ignorância do que conhecerem a verdade. Creem naquilo que o homem já tem ido à Lua, já tem ido a outros planetas, etc, etc. Portanto, o homem é que é o Deus deste mundo. Mas, finalmente, isto é satânico, porque o homem é enterrado como uma ovelha, não é? Porque não tem mais onde mora. O homem tem um tempo de vida, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas já em Jeremias 17, verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Finalmente toda a ciência humana e em todas as gerações, com toda a sua tecnologia, nunca foram capazes de criar uma simples erva do campo que pisamos com os nossos pés. Sabe porquê? Porque ela tem vida de Deus. Uma simples erva, com toda a ciência. Pastor, mas você anda atrasado. Não ando, não. Porque já descobriram a partícula de Deus lá na Europa, entre a Suíça e a França, naquele Collider. Já descobriram. Será que descobriram quantos átomos tem esta erva? Será que já descobriram fazer esta erva com toda a sua ciência? Com toda a ciência do homem, são eles capazes de fazer esta erva com as suas raízes? Pastor, olha que eles já são capazes de fazer os frutos transgénicos e são bem parecidos, mas não são capazes de fazer uma erva nem a sua raiz, e também não são capazes de fazer um tomate. São capazes de o modificar, mas não são capazes de fazer assim como uma laranja ou outra coisa qualquer, porque aqui está a vida que Deus fez. Eu creio que Ele não dá essa autorização, mas cremos que eles estão querendo fazer vida sintética, e isso são capazes. Bem, a Deus seja dada a glória, porque Deus é o autor da vida. Deus é o Criador do universo. E o homem, infelizmente, confia no homem. Mas maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, verso 5. Porque a vida que esta erva tem veio do seu Criador, do Criador do universo. E o homem não tem esse poder, embora tente fazer sinteticamente. Afirmou-se em 2012 que os cientistas descobriram essa partícula de Deus. Para quê? Tanto gasto, tanto dinheiro, acho que foram 20 bilhões de dólares naquele Collider, lá na Suíça, entre a Suíça e a França. Porque quando esta Sagrada Escritura diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e não temos que gastar nem um tostão, nem um cêntimo, é apenas ouvir a palavra de Deus. Aqui está todo o segredo nesta palavra. Aquilo que foi feito não foi feito do que é aparente. Não, aquilo que Deus criou não foi feito do que é aparente. A água não foi feita de água, a pedra não foi feita de pedra, a erva não foi feita de erva. Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esta é a ciência. E olha, e também devo dizer que nós também só sabemos em parte, e em parte profetizamos, até que um dia chegaremos ao céu e saberemos tudo. A ciência humana engana. A ciência humana engana. Até a evolução ultimamente tem dito que é uma mentira. Essa não é ciência alguma. A ciência da criação está
aqui descoberta neste sagrado livro, mas já têm dito, cientistas têm aparecido dizendo que a evolução não é nenhuma ciência, mas isso está cheio para o mundo inteiro, nas escolas e nas universidades, porque honram o homem, honram a criatura mais do que o Criador e enganam-se a si próprios, porque este é o trabalho de Satanás: matar, destruir e roubar e enganar. Deus traz a verdade, e graças a Deus pela verdade que é Cristo, que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a rejeição de Deus pelo homem, que o Senhor criou, tem trazido e trará ao mundo o efeito dessa rejeição. Ou seja, a ira de Deus e a sua vingança, porque Deus é o dono das almas, é o dono da terra. O homem volta as costas ao seu Criador em vez da sua face. Em Deuteronômio 32, verso 35 diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Qual é a recompensa que você quer? Eu darei a recompensa. O desprezo por Deus e seu Filho traz a vingança, e ela será de grande correção e no seu tempo. Aos Hebreus, capítulo 10, 28 a 31, diz esta mensagem que todos nós devemos tomar atenção. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, diga castigo, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo. Agora já estão entendendo alguma coisa, finalmente Deus se vingará, Deus trará a sua ira sobre a terra. Deus é justo, Deus é justo, Deus é santo, Deus é o dono, Deus é o Criador. Vamos obedecer a este Deus e evitar a sua vingança. Porque bem sabemos aquele que disse: minha é a vingança, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você quer enfrentar essa vingança? Finalmente está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E se nós aprendêssemos a lição do povo judeu, não seria tão bom? Em Isaías 34, verso 1 ao verso 9, há um grito de alarme da parte de Deus para os nossos dias e em todas as nações sobre este dia da vingança, que será para alguma alma que fala a minha língua, quer ouvir, possa ouvir este grito de alarme e buscar a sua misericórdia. Nós vamos ler e você vai ler também. Amém. Ouçam este grito de alarme da palavra de Deus que vem a cumprir-se, creio que num tempo breve. Chegai-vos nações para ouvir. Chegai-vos nações para ouvir. E vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu, vamos virar a página, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Adão descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura do sangue dos cordeiros e dos bodes,
e da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros. A sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros, verso 9, se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Será o dia da vingança do Senhor. Ouça a terra, ouçam as nações, ouçam os governos. Vem aí grave problema sobre todo o mundo. Será que temos ouvido este grito de alarme que há de vir sobre todo o mundo? Esta justiça divina, esta ira, esta vingança, vem sobre todas as nações. Mas isso está no Velho Testamento, mas ainda não foi cumprido. E vem aí também a rejeição de Israel ao seu Messias, que mandaram matar, ainda não está completa, a despeito de estarem de novo na sua pátria. Vem ainda sobre Israel outro holocausto. E os judeus ainda estão temendo a tribulação de Jacob, de Jeremias 30 e verso 7. Esta tribulação será no tempo da grande tribulação que virá ao mundo, no tempo do governo mundial do Anticristo, e predita em Zacarias 13, verso 8 e verso 9, que diz: em que acontecerá em toda a terra, terra de Israel, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Mas na vinda do Senhor para o milénio, em Isaías 35 e verso 4, diz: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, e Ele virá e vos salvará. Aqui está a outra parte sobre Israel, que também foi lida em Isaías 61. O Senhor fará contas com o mundo, com as chamadas Nações Unidas, por repartirem a sua terra que Deus deu ao seu povo Israel. Assim diz em Joel 3, verso 1 e verso 2. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Quem é que repartiu a terra? Quem é que repartiu a terra? Sim, foram as nações do mundo. Por isso Isaías 34 vai se cumprir. Mas o dia da vingança de Deus é também anunciada em Isaías 63, verso 1 ao verso 4, nesta descrição de Cristo, com as vestes salpicadas de sangue. Não é o sangue da redenção, mas o sangue da sua ira. O sangue da sua ira que as nações têm desprezado. Nós vamos ver essa fotografia. Mas o dia da vingança de Deus é também anunciada, como ia falando em Isaías 63, 1 a 4, nesta descrição de Cristo, com as vestes salpicadas de sangue. São o sangue, não é o sangue da sua redenção, mas o sangue da sua ira sobre as nações que o desprezam. Assim diz a palavra de Deus: quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vestida vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar,
e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Meus amados, Deus é amor, mas também é justiça, e pagará aos povos segundo as suas obras. O desprezo por Deus e por sua palavra tem um preço que a palavra nos adverte. Esta figura que acabamos de ver, com o vestido salpicado de sangue, é Jesus Cristo, que virá por um ponto final da desobediência da humanidade, e esta figura é também descrita em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 ao verso 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Meus amados, a palavra de Deus fala por si. Na realidade, há muitas coisas no Apocalipse que são simbolizadas, etc. Outras, contudo, devem ser tomadas à letra. Exatamente conforme acabamos de ler. O Filho de Deus virá com a sua ira sobre a terra para usar de vingança sobre aqueles que desprezam o seu sangue redentor. Não queira ficar para esse tempo. Vem aí o dia da ira de Deus, o dia da sua vingança, e nesse tempo o mundo ficará reduzido. Eu creio que cerca de 1/4 da sua população, bilhões de pessoas vão morrer por todo o mundo, os que são desobedientes à palavra do Senhor, e isto de diversas maneiras. E nesse tempo as aves dos céus comerão os cadáveres, como temos vindo a mostrar, de muitos milhões de mortos à face da terra. Jesus lhe chama a ceia do grande Deus em Apocalipse 11, 17 e 18. Pergunta: você crê nisto? Você deseja enfrentar o dia da vingança de Deus sobre o mundo inteiro? Terceiro aspecto, e para finalizar, como evitar esse tempo da vingança de Deus? Bem, à parte de tudo, todos os dias morrem pessoas e nascem pessoas. E se nós não estivermos preparados para ir para o céu, estamos preparados para ir para o inferno. E lembre-se daquilo que já foi dito nesta mensagem, que por essa causa, para livrar o homem da condenação do diabo no inferno, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu a sua vida no Calvário, verteu o seu sangue para o redimir. Louvado seja Deus. Assim, ao finalizar este assunto, e neste tempo presente, ainda há uma maneira de evitar este sofrimento na terra, na geração que enfrentar esses julgamentos divinos, e também no outro lado da vida, no sofrimento eterno. Vejamos 5 decisões importantes que temos a fazer. Primeiro, se você é um pecador destituído, e a palavra de Deus diz que todas as pessoas estão destituídas da glória de Deus. Se você é um pecador e ainda não é uma pessoa salva, peça a Deus perdão do seu pecado. Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, em primeiro lugar, vem o arrependimento e o perdão que se deve fazer a Deus. Marcos 1 e verso 14. Segundo, aceita Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal.
Em João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Precisamos de nascer de novo. Terceiro, clame pelo perdão dos seus pecados e diga a Deus que é um pecador destituído. Em 1 João 1 e verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isto é universal para todos nós. Quarto, santifique-se, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, verso 14. E em 1 João 2, verso 14 e verso 15 afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De maneira que ao tomarmos estas decisões na vida, encontramos-nos com Deus e passamos a ser sua família. Então, em quinto lugar, procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente testemunho da sua vida a Jesus, porque em Mateus 10, 32 e 33, Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei. Olha, o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, e eu também não. Nós não nos podemos envergonhar de Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós para nos salvar. E, portanto, publicamente Deus requer isto, que publicamente o homem diga a Deus publicamente que é um pecador destituído e precisa da misericórdia do Senhor. E para finalizar, nós vamos orar por si ao Senhor, se for este o caso, que você precisa de salvação. Diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa todos os meus pecados. Eu me arrependo da minha vida velha que tenho levado e quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu aceito a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne a este mundo, que deu a sua vida e ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Eu creio que o seu sangue derramado no Calvário é o meu preço do meu resgate. Eu aceito esse sangue redentor em meu favor. E confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, perdoa este pecador e aceita-o como um filhinho teu. Em nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada, é uma pessoa salva, se arrependeu de todo o seu coração. E agora precisa, numa igreja local, ser um seguidor de Jesus e dar a sua vida a Jesus publicamente. Nós temos terminado este assunto aqui acerca da vingança e da ira de Deus sobre a terra. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 17 e 18. Vem aí a ceia das aves, a ceia do grande Deus sobre todo o mundo, infiel a Deus. O mundo que desafia as suas leis. Vão ver a ira de Deus, a sua vingança em tempo oportuno. Prezado telespectador, não queira ficar para esse tempo sobre a terra. Jesus está para se manifestar, para levar a sua igreja. Tenha um encontro com Deus. Depois de ter ouvido esta mensagem, entregue o seu coração a Jesus. Creia que Ele deu a sua vida por si no Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia para o salvar
e para os justificar pelo poder de Deus Pai. Que Deus vos abençoe. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.